Se você tem mais de 60 anos e ainda não conhece os benefícios extraordinários da chia, prepare-se para descobrir como essa pequena semente pode ser a diferença entre uma vida plena e saudável ou anos de sofrimento com problemas que poderiam ter sido evitados. O que vou compartilhar com você hoje pode literalmente transformar sua saúde de uma forma que você jamais imaginou. Meu nome é doutora Susana Marks, sou nutricionista funcional há mais de 15 anos e tenho dedicado grande parte da minha carreira estudando superalimentos e seus impactos na saúde humana. Durante todos esses anos de prática clínica, poucas descobertas me impressionaram tanto quanto os resultados que tenho observado em pacientes que incluíram a chia de forma consistente em suas dietas. Antes de começarmos, se ainda não se inscreveu, recomendo apertar esse botão e ativar o sininho para nunca perder outra dica de saúde feita especialmente para você. Se gostar do vídeo, envie sugestões de vídeos e dúvidas nos comentários. Eu leio todos. Assim consigo produzir mais vídeos e ajudar mais pessoas como você. Vou começar contando sobre o Sr. João Carlos, de 68 anos, aposentado da Petrobras, que vivia em Fortaleza. Quando João chegou ao meu consultório, ele estava desesperado. Nos últimos 3 anos, tinha ganhado quase 20 quilos. Sua pressão arterial estava descontrolada mesmo com medicação, e ele sentia uma fadiga constante que o impedia de brincar com os netos, sua maior paixão. Doutora, eu não sei mais o que fazer. Tentei de tudo, mas parece que meu corpo não responde mais. Foram as palavras exatas dele na nossa primeira consulta. João tinha desenvolvido resistência à insulina, um quadro que afeta milhões de brasileiros após os 60 anos. Seu corpo simplesmente não conseguia mais processar açúcar de forma eficiente, levando a um ciclo vicioso de ganho de peso, inflamação e deterioração geral da saúde. Foi quando introduzi a chia na dieta dele de uma forma específica e estratégica. A chia é extraordinária, porque contém uma combinação única de fibras solúveis e insolúveis, que literalmente transformam a forma como nosso corpo processa os alimentos. Quando você consome chia, ela forma uma espécie de gel no estômago que retarda drasticamente a absorção de açúcar, evitando aqueles picos de glicemia que destroem nossa saúde ao longo dos anos. Mas o que realmente impressiona na chia são os números. Uma única colher de sopa contém 5 gramas de fibra, 3 gramas de proteína completa com todos os aminoácidos essenciais, e uma quantidade impressionante de ômega 3, mais até que o salmão proporcionalmente. Para pessoas com mais de 60 anos, isso é literalmente um remédio natural. No caso do João, após apenas 6 semanas consumindo 2 colheres de sopa de chia diariamente, misturadas em sua vitamina matinal, os resultados foram impressionantes. Sua glicemia de jejum baixou de 140 para 95, ele perdeu 8 quilos sem fazer dieta restritiva. E mais importante, recuperou a energia para voltar a ser o avô brincalhão que sempre foi. Se ainda está assistindo e achando essas informações úteis, comente um abaixo para mostrar que está comigo, porque o que vou contar agora vai surpreender você ainda mais. A inflamação crônica é considerada pelos especialistas como a raiz de praticamente todas as doenças do envelhecimento. Artrite, problemas cardiovasculares, diabetes, até mesmo alguns tipos de câncer têm a inflamação como denominador comum. E aqui está onde a chia se torna realmente especial. Deixe-me contar sobre a Senhora Maria das Graças, de 72 anos, ex-professora de Recife. Maria chegou até mim com dores articulares tão intensas que mal conseguia abrir um vidro de conserva. Tinha artrite em múltiplas articulações e tomava anti-inflamatórios diariamente há mais de 5 anos. Doutora, eu que sempre fui independente, agora preciso pedir ajuda até para coisas simples. Isso me deixa muito triste. Ela me confessou durante nossa consulta. O problema da Maria não era apenas a dor, mas sim a inflamação sistêmica que estava consumindo seu corpo por dentro. Os anti-inflamatórios que ela tomava, além de não resolverem a causa, estavam causando problemas gástricos
e sobrecarregando seus rins. A chia contém compostos antioxidantes poderosos, chamados antocianinas, os mesmos encontrados em frutas vermelhas, mas em concentrações muito mais altas. Esses compostos combatem a inflamação de forma natural e sem efeitos colaterais. Além disso, o ômega 3 da chia é convertido pelo nosso corpo em substâncias anti-inflamatórias específicas. Introduzimos na dieta da Maria um pudim de chia que ela preparava todas as noites. 2 colheres de sopa de chia deixadas de molho no leite de amêndoas com um pouco de canela. Em 2 meses, ela reduziu o uso de anti-inflamatórios pela metade. Em 4 meses, conseguia fazer suas caminhadas matinais sem dor. É como se tivessem devolvido minha vida. Foram suas palavras exatas quando retornou para acompanhamento. Mas se isso te surpreendeu, espere até ouvir sobre o impacto da chia no coração e na pressão arterial. O coração é literalmente o motor da nossa vida, e após os 60 anos, precisamos cuidar dele com ainda mais carinho. A pressão alta, que afeta mais de 60% dos brasileiros nessa faixa etária, é um assassino silencioso que vai deteriorando artérias, sobrecarregando o coração e aumentando exponencialmente o risco de derrame e infarto. Vou contar sobre o Sr. Antônio Roberto, de 75 anos, comerciante aposentado de Belo Horizonte. Antônio tinha pressão arterial que variava entre 160 por 100 e 180 por 110, mesmo tomando 3 medicações diferentes. Ele vivia com medo constante de ter um derrame, especialmente porque tinha perdido um irmão exatamente por essa causa 2 anos antes. Doutora, eu acordo todos os dias pensando se hoje vai ser o dia. Vivo com medo de deixar minha esposa sozinha, me disse Antônio na primeira consulta. Esse medo constante estava afetando não apenas sua saúde física, mas também emocional, criando um ciclo de estresse que piorava ainda mais sua pressão. A chia é extraordinariamente rica em potássio, um mineral que trabalha diretamente no equilíbrio da pressão arterial. Enquanto a maioria das pessoas consome sódio em excesso, o potássio é deficiente na dieta moderna. A chia ajuda a corrigir esse desequilíbrio de forma natural. Além disso, as fibras da chia ajudam a eliminar o colesterol ruim do organismo, desobstruindo artérias. Antônio começou a consumir chia de uma forma muito específica. 1 colher de sopa pela manhã em jejum, misturada em um copo d'água morna, e outra colher no meio da tarde, sempre acompanhada de bastante líquido. Em 3 meses, sua pressão se estabilizou em 130 por 80. Permitindo que o cardiologista reduzisse uma das medicações. Mas o que mais me emocionou foi vê-lo 6 meses depois, quando retornou acompanhado da esposa. Doutora, ele voltou a ser o homem que eu me casei. Não fica mais preocupado, dorme bem. Até voltamos a fazer nossos passeios de fim de semana, disse Dona Carmen, sua esposa de 50 anos de casamento. E por falar em dormir bem, você sabia que a chia pode revolucionar a qualidade do seu sono? O sono é quando nosso corpo se regenera, quando nossa mente se reorganiza e quando nosso sistema imunológico se fortalece. Após os 60 anos, problemas de sono se tornam extremamente comuns, e muitas pessoas recorrem a medicações que, embora possam ajudar momentaneamente, criam dependência e não resolvem a causa raiz do problema. A senhora Rosa Helena, de 69 anos, pedagoga aposentada de Porto Alegre, sofria de insônia há mais de 10 anos. Doutora, eu deito na cama e fico horas rolando de um lado para o outro. Quando finalmente pego no sono, acordo várias vezes durante a noite. De manhã, parece que fui atropelada por um caminhão. Ela me relatou durante nossa primeira conversa. Rosa tinha desenvolvido um padrão terrível. Tomava café em excesso durante o dia para compensar o cansaço, o que piorava ainda mais sua capacidade de dormir à noite. Além disso, estava tomando um indutor de sono há 5 anos e sentia que não conseguia mais dormir sem ele. A chia contém triptofano, um aminoácido precursor da serotonina e da melatonina,
os hormônios naturais do bem-estar e do sono. Além disso, o magnésio presente na chia ajuda a relaxar o sistema nervoso, preparando o corpo naturalmente para o descanso. Orientei Rosa a consumir uma colher de sobremesa de chia 2 horas antes de dormir, misturada em um chá de camomila morno com uma pitada de canela. A combinação era perfeita. O triptofano da chia, as propriedades calmantes da camomila e o efeito estabilizador da canela no açúcar do sangue durante a noite. Em 3 semanas, Rosa já conseguia adormecer mais facilmente. Em 2 meses, estava dormindo 7 horas seguidas pela primeira vez em uma década. É inacreditável, doutora. Acordo descansada, com energia, como se tivesse voltado a ter 40 anos. Foram suas palavras exatas no retorno. Comentem nos comentários se vocês também têm problemas de sono, porque isso é muito mais comum do que imaginamos, especialmente após os 60 anos. Mas agora quero falar sobre algo que poucos médicos abordam adequadamente: o impacto da chia na saúde intestinal e como isso se conecta diretamente com nossa imunidade. Nosso intestino abriga cerca de 70% de todo o nosso sistema imunológico. É literalmente nosso segundo cérebro e nossa primeira linha de defesa contra doenças. Após os 60 anos, a diversidade da nossa flora intestinal diminui drasticamente, nos deixando mais vulneráveis a infecções, inflamações e até mesmo depressão. O Sr. Paulo César, de 63 anos, engenheiro civil aposentado de Curitiba, chegou ao meu consultório com um problema que o envergonhava profundamente. Sofria de constipação crônica há mais de 15 anos, chegando a ficar até uma semana sem conseguir evacuar adequadamente. Doutora, isso afeta minha qualidade de vida de uma forma que não consigo nem explicar. Evito sair de casa, não viajo mais, vivo desconfortável, ele me confessou. Paulo tinha tentado diversos laxantes, fibras industrializadas e até mesmo procedimentos médicos, mas nada resolvia definitivamente seu problema. O que ele não sabia é que seu intestino precisava não apenas de fibras, mas de um tipo específico de fibra que alimentasse as bactérias benéficas. A chia contém fibras prebióticas, que servem literalmente de alimento para as bactérias boas do nosso intestino. Quando essas bactérias se alimentam dessas fibras, elas produzem substâncias que fortalecem a parede intestinal, melhoram a absorção de nutrientes e regulam o trânsito intestinal de forma natural. Paulo começou com uma colher de chá de chia pela manhã, sempre acompanhada de bastante água, aumentando gradualmente até chegar a 2 colheres de sopa por dia. O resultado foi impressionante. Em 2 semanas, já estava evacuando diariamente. Em 1 mês, não apenas o problema de constipação havia se resolvido, como ele relatou ter muito mais energia e disposição. É incrível, doutora. Resolvi um problema que me atormentava há 15 anos com uma sementinha. E o melhor, me sinto mais disposto. Até minhas alergias melhoraram. Paulo me disse no retorno de 3 meses. E falando em energia e disposição, chegamos a um ponto crucial. Como a chia pode ajudar a manter massa muscular após os 60 anos? A perda de massa muscular, chamada tecnicamente de sarcopenia, é uma das principais causas de fragilidade e dependência na terceira idade. A partir dos 60 anos, perdemos aproximadamente 1% da nossa massa muscular por ano. E essa perda acelera se não tomarmos medidas preventivas adequadas. A senhora Isabel Maria, de 67 anos, ex-enfermeira de Salvador, chegou ao meu consultório preocupada porque estava perdendo força progressivamente. Doutora, ontem não consegui abrir um pote de geleia. Semana passada, quase caí carregando as compras. Estou ficando frágil e isso me apavora. Ela me relatou com lágrimas nos olhos. Isabel tinha perdido quase 5 quilos de massa muscular nos últimos 2 anos, principalmente nos braços e pernas. Isso estava afetando não apenas sua força física, mas também sua confiança e independência. Ela tinha medo de sair sozinha, evitava atividades que antes fazia com facilidade,
e estava entrando em um ciclo de sedentarismo que só piorava a situação. A chia é uma das poucas fontes vegetais de proteína completa, contendo todos os 9 aminoácidos essenciais que nosso corpo não consegue produzir sozinho. Para pessoas com mais de 60 anos, isso é fundamental, pois nossa capacidade de sintetizar e absorver proteínas diminui com a idade. Orientei Isabel a fazer um shake proteico com chia todas as manhãs. 2 colheres de sopa de chia deixadas de molho durante a noite em leite de amêndoas, batidas com meia banana e 1 colher de sopa de pasta de amendoim natural. Além disso, ela começou exercícios leves de resistência 3 vezes por semana. Em 4 meses, Isabel havia recuperado não apenas a força perdida, mas relatou estar mais forte do que nos últimos 5 anos. Doutora, voltei a carregar minhas compras, a abrir todos os potes, e até comecei a fazer jardinagem novamente. Me sinto viva outra vez. Foram suas palavras exatas durante nosso último encontro. Se vocês estão gostando dessas informações, não esqueçam de curtir o vídeo, porque isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Agora quero abordar algo que considero fundamental: como a chia pode proteger nosso cérebro e nossa memória. O declínio cognitivo é uma das maiores preocupações de quem está envelhecendo. Esquecimentos frequentes, dificuldade de concentração, perda de agilidade mental são sintomas que podem ser precursores de problemas mais sérios, como demência e Alzheimer. A boa notícia é que nosso cérebro tem uma capacidade impressionante de se regenerar quando recebe os nutrientes adequados. O Sr. Roberto Silva, de 71 anos, contador aposentado de Brasília, procurou minha ajuda porque estava muito preocupado com sua memória. Doutora, esqueço nomes de pessoas que conheço há décadas, perco objetos dentro da própria casa, e às vezes fico no meio de uma conversa sem lembrar o que estava falando. Ele me confessou durante nossa primeira consulta. Roberto tinha desenvolvido medo de desenvolver Alzheimer, doença que havia acometido seu pai. Esse medo estava causando ansiedade constante, o que ironicamente piorava ainda mais seus problemas de memória. Ele havia se isolado socialmente, evitava situações onde precisava usar a memória, e estava perdendo a confiança em si mesmo. A chia é rica em ômega 3, especificamente ácido alfa-linolênico, que é convertido pelo nosso corpo em DHA, um componente fundamental das membranas cerebrais. Além disso, os antioxidantes da chia protegem os neurônios contra o estresse oxidativo, uma das principais causas do envelhecimento cerebral. Roberto começou a consumir chia de forma muito específica para otimizar a absorção cerebral. 1 colher de sopa de chia triturada misturada em suco de mirtilo pela manhã e outra colher em um pudim com leite de coco à tarde. A vitamina C do mirtilo potencializa a absorção dos antioxidantes da chia, criando uma sinergia perfeita para o cérebro. Em 3 meses, Roberto relatou melhora significativa na concentração. Em 6 meses, estava lembrando de nomes, datas e compromissos com facilidade. Doutora, voltei a jogar xadrez, a ler livros complexos, até voltei a dar algumas consultorias na minha área. Me sinto mentalmente jovem novamente, ele me disse radiante durante nosso último encontro. Mas quero compartilhar com vocês algo ainda mais impressionante sobre a chia, seu impacto na prevenção de diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 está se tornando uma epidemia global, especialmente entre pessoas com mais de 60 anos. No Brasil, 1 em cada 10 pessoas nessa faixa etária desenvolve diabetes, muitas vezes sem nem saber que tem a doença, até que complicações sérias aparecem. A senhora Carmen Lúcia, de 65 anos, costureira aposentada de Goiânia, descobriu que tinha diabetes durante um exame de rotina. Sua glicemia estava em 220, um nível perigosamente alto. Doutora, quando ouvi o diagnóstico, senti como se tivessem decretado uma sentença de morte. Minha mãe morreu de complicações do diabetes, ela me disse entre lágrimas. Carmen tinha muito medo das medicações.
dos possíveis efeitos colaterais e principalmente das complicações que havia visto sua mãe enfrentar: problemas de visão, circulação e rins. Ela queria desesperadamente uma alternativa natural que pudesse ajudar a controlar sua condição. A chia tem uma capacidade única de estabilizar os níveis de açúcar no sangue. Quando consumida antes das refeições, ela forma uma barreira natural no estômago que retarda drasticamente a absorção de carboidratos. Isso evita os picos de glicemia que são tão prejudiciais para diabéticos. Orientei Carmen a consumir uma colher de sopa de chia em gel 30 minutos antes de cada refeição principal. Para fazer o gel, ela deixava 2 colheres de sopa de chia em um copo d'água durante 15 minutos, mexendo ocasionalmente. Além disso, substituímos alguns carboidratos da dieta dela por receitas com chia. Em 2 meses, a glicemia de jejum de Carmen havia baixado para 130. Em 4 meses, estava em 98, completamente dentro da normalidade. Seu médico ficou impressionado e conseguiu reduzir a medicação pela metade. É um milagre, doutora. Consegui controlar meu diabetes naturalmente, algo que achava impossível. Carmen me disse emocionada. E agora chegamos a um aspecto que considero revolucionário: o impacto da chia na saúde óssea. A osteoporose é uma preocupação real após os 60 anos, especialmente para mulheres após a menopausa. A perda de densidade óssea aumenta drasticamente o risco de fraturas, que podem ser devastadoras nessa idade, muitas vezes levando à perda de independência e qualidade de vida. A senhora Marlene Santos, de 73 anos, professora aposentada de Natal, descobriu que tinha osteoporose severa após uma queda em casa, que resultou em fratura no punho. Doutora, sempre me achei uma pessoa forte, mas quando vi o resultado do meu exame de densidade óssea, percebi que meus ossos estavam frágeis como vidro. Ela me relatou preocupada. Marlene tinha medo de se mover, evitava atividades físicas por receio de se machucar, e essa imobilidade estava piorando ainda mais sua condição óssea. Ela tomava suplementos de cálcio há anos, mas eles não estavam sendo eficazes, possivelmente porque seu corpo não conseguia absorver adequadamente esse mineral. A chia é extraordinariamente rica em cálcio biodisponível. Tem 5 vezes mais cálcio que o leite, mas em uma forma que nosso corpo absorve muito melhor. Além disso, contém magnésio e fósforo, minerais essenciais que trabalham em sinergia com o cálcio para fortalecer os ossos. O ômega 3 da chia também reduz a inflamação, que pode acelerar a perda óssea. Marlene começou a consumir 3 colheres de sopa de chia por dia. Uma no café da manhã misturada ao iogurte, uma no almoço polvilhada na salada e uma no jantar em forma de pudim. Além disso, iniciamos exercícios de impacto leve e caminhadas regulares. Em 6 meses, o exame de controle mostrou que a perda de densidade óssea havia parado. Em 1 ano, havia uma discreta melhora na densidade, algo que seu médico disse ser raro em casos de osteoporose severa. Doutora, voltei a me sentir segura para caminhar, para viajar, para viver plenamente. Meus ossos estão mais fortes aos 73 do que estavam aos 70. Marlene me disse orgulhosa. Chegando ao final do nosso encontro de hoje, quero fazer uma reflexão final sobre tudo o que compartilhamos. A chia não é apenas um superalimento da moda. É literalmente um remédio natural que a natureza nos ofereceu. Durante todos esses anos de prática clínica, raramente vi um único alimento capaz de impactar tantos aspectos diferentes da nossa saúde de forma tão eficaz e segura. O que me impressiona mais é que estamos falando de algo completamente natural, sem efeitos colaterais, acessível financeiramente, e que pode ser facilmente incorporado na rotina de qualquer pessoa. Não é uma promessa milagrosa. É ciência aplicada de forma prática. Para quem tem 60 anos ou mais, incluir chia na dieta diária pode ser a diferença entre envelhecer com saúde, energia e independência, ou enfrentar anos de limitações, medicações e dependência.
é literalmente investir no seu futuro, nos seus próximos 20 ou 30 anos de vida. Minha recomendação é começar gradualmente. Uma colher de chá por dia na primeira semana, sempre acompanhada de bastante água. Na segunda semana, aumente para uma colher de sopa. A partir da terceira semana, 2 colheres de sopa por dia, preferencialmente divididas entre manhã e tarde. Lembrem-se sempre, a chia precisa ser hidratada para fazer efeito. Deixem de molho por pelo menos 15 minutos antes de consumir, ou batam no liquidificador com líquidos. Isso ativa todas suas propriedades benéficas. E claro, como sempre digo, consultem seus médicos antes de fazer qualquer mudança significativa na dieta, especialmente se já fazem uso de medicações. A chia é segura para a maioria das pessoas, mas cada organismo é único e merece atenção individualizada. Se este vídeo foi útil para vocês, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com pessoas que vocês amam. Conhecimento de saúde é o melhor presente que podemos dar uns aos outros. Nos comentários, contem para mim. Vocês já consomem chia regularmente? Quais benefícios perceberam? Ou se ainda não experimentaram, qual dos casos que compartilhei mais chamou a atenção de vocês? Adoro ler suas experiências e dúvidas. Até nosso próximo encontro, cuidem-se com carinho, invistam na sua saúde todos os dias. E lembrem-se, pequenas mudanças podem gerar transformações extraordinárias. Um forte abraço e até a próxima! Se você tem mais de 60 anos e ainda não conhece os benefícios extraordinários da chia, prepare-se para descobrir como essa pequena semente pode ser a diferença entre uma vida plena e saudável ou anos de sofrimento com problemas que poderiam ter sido evitados. O que vou compartilhar com você hoje pode literalmente transformar sua saúde de uma forma que você jamais imaginou. Meu nome é Doutora Susana Marks. Sou nutricionista funcional há mais de 15 anos e tenho dedicado grande parte da minha carreira estudando superalimentos e seus impactos na saúde humana. Durante todos esses anos de prática clínica, poucas descobertas me impressionaram tanto quanto os resultados que tenho observado em pacientes que incluíram a chia de forma consistente em suas dietas. Antes de começarmos, se ainda não se inscreveu, recomendo apertar esse botão e ativar o sininho para nunca perder outra dica de saúde feita especialmente para você. Se gostar do vídeo, envie sugestões de vídeos e dúvidas nos comentários. Eu leio todos. Assim consigo produzir mais vídeos e ajudar mais pessoas como você. Vou começar contando sobre o Sr. João Carlos, de 68 anos, aposentado da Petrobras, que vivia em Fortaleza. Quando João chegou ao meu consultório, ele estava desesperado. Nos últimos 3 anos, tinha ganhado quase 20 quilos. Sua pressão arterial estava descontrolada mesmo com medicação, e ele sentia uma fadiga constante que o impedia de brincar com os netos, sua maior paixão. Doutora, eu não sei mais o que fazer. Tentei de tudo, mas parece que meu corpo não responde mais. Foram as palavras exatas dele na nossa primeira consulta. João tinha desenvolvido resistência à insulina, um quadro que afeta milhões de brasileiros após os 60 anos. Seu corpo simplesmente não conseguia mais processar açúcar de forma eficiente, levando a um ciclo vicioso de ganho de peso, inflamação e deterioração geral da saúde. Foi quando introduzi a chia na dieta dele de uma forma específica e estratégica. A chia é extraordinária, porque contém uma combinação única de fibras solúveis e insolúveis, que literalmente transformam a forma como nosso corpo processa os alimentos. Quando você consome chia, ela forma uma espécie de gel no estômago que retarda drasticamente a absorção de açúcar, evitando aqueles picos de glicemia que destroem nossa saúde ao longo dos anos. Mas o que realmente impressiona na chia são os números. Uma única colher de sopa contém 5 gramas de fibra, 3 gramas de proteína completa com todos os aminoácidos essenciais, e uma quantidade impressionante de ômega 3, mais até que o salmão proporcionalmente. Para pessoas com mais de 60 anos, isso é literalmente um remédio natural. No caso do João,
Após apenas 6 semanas consumindo 2 colheres de sopa de chia diariamente, misturadas em sua vitamina matinal, os resultados foram impressionantes. Sua glicemia de jejum baixou de 140 para 95, ele perdeu 8 quilos sem fazer dieta restritiva. E mais importante, recuperou a energia para voltar a ser o avô brincalhão que sempre foi. Se ainda está assistindo e achando essas informações úteis, comente um abaixo para mostrar que está comigo, porque o que vou contar agora vai surpreender você ainda mais. A inflamação crônica é considerada pelos especialistas como a raiz de praticamente todas as doenças do envelhecimento. Artrite, problemas cardiovasculares, diabetes, até mesmo alguns tipos de câncer têm a inflamação como denominador comum. E aqui está onde a chia se torna realmente especial. Deixe-me contar sobre a Senhora Maria das Graças, de 72 anos, ex-professora de Recife. Maria chegou até mim com dores articulares tão intensas que mal conseguia abrir um vidro de conserva. Tinha artrite em múltiplas articulações e tomava anti-inflamatórios diariamente há mais de 5 anos. Doutora, eu que sempre fui independente, agora preciso pedir ajuda até para coisas simples. Isso me deixa muito triste. Ela me confessou durante nossa consulta. O problema da Maria não era apenas a dor, mas sim a inflamação sistêmica que estava consumindo seu corpo por dentro. Os anti-inflamatórios que ela tomava, além de não resolverem a causa, estavam causando problemas gástricos e sobrecarregando seus rins. A chia contém compostos antioxidantes poderosos, chamados antocianinas, os mesmos encontrados em frutas vermelhas, mas em concentrações muito mais altas. Esses compostos combatem a inflamação de forma natural e sem efeitos colaterais. Além disso, o ômega 3 da chia é convertido pelo nosso corpo em substâncias anti-inflamatórias específicas. Introduzimos na dieta da Maria um pudim de chia que ela preparava todas as noites. 2 colheres de sopa de chia deixadas de molho no leite de amêndoas com um pouco de canela. Em 2 meses, ela reduziu o uso de anti-inflamatórios pela metade. Em 4 meses, conseguia fazer suas caminhadas matinais sem dor. É como se tivessem devolvido minha vida. Foram suas palavras exatas quando retornou para acompanhamento. Mas se isso te surpreendeu, espere até ouvir sobre o impacto da chia no coração e na pressão arterial. O coração é literalmente o motor da nossa vida, e após os 60 anos, precisamos cuidar dele com ainda mais carinho. A pressão alta, que afeta mais de 60% dos brasileiros nessa faixa etária, é um assassino silencioso que vai deteriorando artérias, sobrecarregando o coração e aumentando exponencialmente o risco de derrame e infarto. Vou contar sobre o Sr. Antônio Roberto, de 75 anos, comerciante aposentado de Belo Horizonte. Antônio tinha pressão arterial que variava entre 160 por 100 e 180 por 110, mesmo tomando 3 medicações diferentes. Ele vivia com medo constante de ter um derrame, especialmente porque tinha perdido um irmão exatamente por essa causa 2 anos antes. Doutora, eu acordo todos os dias pensando se hoje vai ser o dia. Vivo com medo de deixar minha esposa sozinha, me disse Antônio na primeira consulta. Esse medo constante estava afetando não apenas sua saúde física, mas também emocional, criando um ciclo de estresse que piorava ainda mais sua pressão. A chia é extraordinariamente rica em potássio, um mineral que trabalha diretamente no equilíbrio da pressão arterial. Enquanto a maioria das pessoas consome sódio em excesso, o potássio é deficiente na dieta moderna. A chia ajuda a corrigir esse desequilíbrio de forma natural. Além disso, as fibras da chia ajudam a eliminar o colesterol ruim do organismo, desobstruindo artérias. Antônio começou a consumir chia de uma forma muito específica. 1 colher de sopa pela manhã em jejum, misturada em um copo d'água morna, e outra colher no meio da tarde, sempre acompanhada de bastante líquido. Em 3 meses, sua pressão se estabilizou em 130 por 80,
permitindo que o cardiologista reduzisse uma das medicações. Mas o que mais me emocionou foi vê-lo 6 meses depois, quando retornou acompanhado da esposa. Doutora, ele voltou a ser o homem que eu me casei. Não fica mais preocupado, dorme bem. Até voltamos a fazer nossos passeios de fim de semana, disse Dona Carmen, sua esposa de 50 anos de casamento. E por falar em dormir bem, você sabia que a chia pode revolucionar a qualidade do seu sono? O sono é quando nosso corpo se regenera, quando nossa mente se reorganiza e quando nosso sistema imunológico se fortalece. Após os 60 anos, problemas de sono se tornam extremamente comuns, e muitas pessoas recorrem a medicações que, embora possam ajudar momentaneamente, criam dependência e não resolvem a causa raiz do problema. A senhora Rosa Helena, de 69 anos, pedagoga aposentada de Porto Alegre, sofria de insônia há mais de 10 anos. Doutora, eu deito na cama e fico horas rolando de um lado para o outro. Quando finalmente pego no sono, acordo várias vezes durante a noite. De manhã, parece que fui atropelada por um caminhão. Ela me relatou durante nossa primeira conversa. Rosa tinha desenvolvido um padrão terrível. Tomava café em excesso durante o dia para compensar o cansaço, o que piorava ainda mais sua capacidade de dormir à noite. Além disso, estava tomando um indutor de sono há 5 anos e sentia que não conseguia mais dormir sem ele. A chia contém triptofano, um aminoácido precursor da serotonina e da melatonina, os hormônios naturais do bem-estar e do sono. Além disso, o magnésio presente na chia ajuda a relaxar o sistema nervoso, preparando o corpo naturalmente para o descanso. Orientei Rosa a consumir uma colher de sobremesa de chia 2 horas antes de dormir, misturada em um chá de camomila morno com uma pitada de canela. A combinação era perfeita. O triptofano da chia, as propriedades calmantes da camomila e o efeito estabilizador da canela no açúcar do sangue durante a noite. Em 3 semanas, Rosa já conseguia adormecer mais facilmente. Em 2 meses, estava dormindo 7 horas seguidas pela primeira vez em uma década. É inacreditável, doutora. Acordo descansada, com energia, como se tivesse voltado a ter 40 anos. Foram suas palavras exatas no retorno. Comentem nos comentários se vocês também têm problemas de sono, porque isso é muito mais comum do que imaginamos, especialmente após os 60 anos. Mas agora quero falar sobre algo que poucos médicos abordam adequadamente: o impacto da chia na saúde intestinal e como isso se conecta diretamente com nossa imunidade. Nosso intestino abriga cerca de 70% de todo o nosso sistema imunológico. É literalmente nosso segundo cérebro e nossa primeira linha de defesa contra doenças. Após os 60 anos, a diversidade da nossa flora intestinal diminui drasticamente, nos deixando mais vulneráveis a infecções, inflamações e até mesmo depressão. O Sr. Paulo César, de 63 anos, engenheiro civil aposentado de Curitiba, chegou ao meu consultório com um problema que o envergonhava profundamente. Sofria de constipação crônica há mais de 15 anos, chegando a ficar até 1 semana sem conseguir evacuar adequadamente. Doutora, isso afeta minha qualidade de vida de uma forma que não consigo nem explicar. Evito sair de casa, não viajo mais, vivo desconfortável, ele me confessou. Paulo tinha tentado diversos laxantes, fibras industrializadas e até mesmo procedimentos médicos, mas nada resolvia definitivamente seu problema. O que ele não sabia é que seu intestino precisava não apenas de fibras, mas de um tipo específico de fibra que alimentasse as bactérias benéficas. A chia contém fibras prebióticas, que servem literalmente de alimento para as bactérias boas do nosso intestino. Quando essas bactérias se alimentam dessas fibras, elas produzem substâncias que fortalecem a parede intestinal, melhoram a absorção de nutrientes e regulam o trânsito intestinal de forma natural. Paulo começou com uma colher de chá de chia pela manhã, sempre acompanhada de bastante água, aumentando gradualmente até chegar a 2 colheres de sopa por dia.
O resultado foi impressionante. Em 2 semanas, já estava evacuando diariamente. Em um mês, não apenas o problema de constipação havia se resolvido, como ele relatou ter muito mais energia e disposição. É incrível, doutora. Resolvi um problema que me atormentava há 15 anos com uma sementinha. E o melhor, me sinto mais disposto. Até minhas alergias melhoraram. Paulo me disse no retorno de 3 meses. E falando em energia e disposição, chegamos a um ponto crucial. Como a chia pode ajudar a manter massa muscular após os 60 anos? A perda de massa muscular, chamada tecnicamente de sarcopenia, é uma das principais causas de fragilidade e dependência na terceira idade. A partir dos 60 anos, perdemos aproximadamente 1% da nossa massa muscular por ano. E essa perda acelera se não tomarmos medidas preventivas adequadas. A senhora Isabel Maria, de 67 anos, ex-enfermeira de Salvador, chegou ao meu consultório preocupada porque estava perdendo força progressivamente. Doutora, ontem não consegui abrir um pote de geleia. Semana passada, quase caí carregando as compras. Estou ficando frágil e isso me apavora. Ela me relatou com lágrimas nos olhos. Isabel tinha perdido quase 5 quilos de massa muscular nos últimos 2 anos, principalmente nos braços e pernas. Isso estava afetando não apenas sua força física, mas também sua confiança e independência. Ela tinha medo de sair sozinha, evitava atividades que antes fazia com facilidade, e estava entrando em um ciclo de sedentarismo que só piorava a situação. A chia é uma das poucas fontes vegetais de proteína completa, contendo todos os 9 aminoácidos essenciais que nosso corpo não consegue produzir sozinho. Para pessoas com mais de 60 anos, isso é fundamental, pois nossa capacidade de sintetizar e absorver proteínas diminui com a idade. Orientei Isabel a fazer um shake proteico com chia todas as manhãs. 2 colheres de sopa de chia deixadas de molho durante a noite em leite de amêndoas, batidas com meia banana e 1 colher de sopa de pasta de amendoim natural. Além disso, ela começou exercícios leves de resistência 3 vezes por semana. Em 4 meses, Isabel havia recuperado não apenas a força perdida, mas relatou estar mais forte do que nos últimos 5 anos. Doutora, voltei a carregar minhas compras, a abrir todos os potes, e até comecei a fazer jardinagem novamente. Me sinto viva outra vez. Foram suas palavras exatas durante nosso último encontro. Se vocês estão gostando dessas informações, não esqueçam de curtir o vídeo, porque isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Agora quero abordar algo que considero fundamental: como a chia pode proteger nosso cérebro e nossa memória. O declínio cognitivo é uma das maiores preocupações de quem está envelhecendo. Esquecimentos frequentes, dificuldade de concentração, perda de agilidade mental são sintomas que podem ser precursores de problemas mais sérios, como demência e Alzheimer. A boa notícia é que nosso cérebro tem uma capacidade impressionante de se regenerar quando recebe os nutrientes adequados. O Sr. Roberto Silva, de 71 anos, contador aposentado de Brasília, procurou minha ajuda porque estava muito preocupado com sua memória. Doutora, esqueço nomes de pessoas que conheço há décadas, perco objetos dentro da própria casa, e às vezes fico no meio de uma conversa sem lembrar o que estava falando. Ele me confessou durante nossa primeira consulta. Roberto tinha desenvolvido medo de desenvolver Alzheimer, doença que havia acometido seu pai. Esse medo estava causando ansiedade constante, o que ironicamente piorava ainda mais seus problemas de memória. Ele havia se isolado socialmente, evitava situações onde precisava usar a memória e estava perdendo a confiança em si mesmo. A chia é rica em ômega 3, especificamente ácido alfa-linolênico, que é convertido pelo nosso corpo em DHA, um componente fundamental das membranas cerebrais. Além disso, os antioxidantes da chia protegem os neurônios contra o estresse oxidativo, uma das principais causas do envelhecimento cerebral.
Roberto começou a consumir chia de forma muito específica para otimizar a absorção cerebral. Uma colher de sopa de chia triturada misturada em suco de mirtilo pela manhã e outra colher em um pudim com leite de coco à tarde. A vitamina C do mirtilo potencializa a absorção dos antioxidantes da chia, criando uma sinergia perfeita para o cérebro. Em 3 meses, Roberto relatou melhora significativa na concentração. Em 6 meses, estava lembrando de nomes, datas e compromissos com facilidade. Doutora, voltei a jogar xadrez, a ler livros complexos, até voltei a dar algumas consultorias na minha área. Me sinto mentalmente jovem novamente, ele me disse radiante durante nosso último encontro. Mas quero compartilhar com vocês algo ainda mais impressionante sobre a chia, seu impacto na prevenção de diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 está se tornando uma epidemia global, especialmente entre pessoas com mais de 60 anos. No Brasil, 1 em cada 10 pessoas nessa faixa etária desenvolve diabetes, muitas vezes sem nem saber que tem a doença, até que complicações sérias aparecem. A senhora Carmen Lúcia, de 65 anos, costureira aposentada de Goiânia, descobriu que tinha diabetes durante um exame de rotina. Sua glicemia estava em 220, um nível perigosamente alto. Doutora, quando ouvi o diagnóstico, senti como se tivessem decretado uma sentença de morte. Minha mãe morreu de complicações do diabetes, ela me disse entre lágrimas. Carmen tinha muito medo das medicações, dos possíveis efeitos colaterais e principalmente das complicações que havia visto sua mãe enfrentar. Problemas de visão, circulação e rins. Ela queria desesperadamente uma alternativa natural que pudesse ajudar a controlar sua condição. A chia tem uma capacidade única de estabilizar os níveis de açúcar no sangue. Quando consumida antes das refeições, ela forma uma barreira natural no estômago que retarda drasticamente a absorção de carboidratos. Isso evita os picos de glicemia que são tão prejudiciais para diabéticos. Orientei Carmen a consumir uma colher de sopa de chia em gel 30 minutos antes de cada refeição principal. Para fazer o gel, ela deixava 2 colheres de sopa de chia em um copo d'água durante 15 minutos, mexendo ocasionalmente. Além disso, substituímos alguns carboidratos da dieta dela por receitas com chia. Em 2 meses, a glicemia de jejum de Carmen havia baixado para 130. Em 4 meses, estava em 98, completamente dentro da normalidade. Seu médico ficou impressionado e conseguiu reduzir a medicação pela metade. É um milagre, doutora. Consegui controlar meu diabetes naturalmente, algo que achava impossível. Carmen me disse emocionada. E agora chegamos a um aspecto que considero revolucionário: o impacto da chia na saúde óssea. A osteoporose é uma preocupação real após os 60 anos, especialmente para mulheres após a menopausa. A perda de densidade óssea aumenta drasticamente o risco de fraturas, que podem ser devastadoras nessa idade, muitas vezes levando à perda de independência e qualidade de vida. A senhora Marlene Santos, de 73 anos, professora aposentada de Natal, descobriu que tinha osteoporose severa após uma queda em casa, que resultou em fratura no punho. Doutora, sempre me achei uma pessoa forte, mas quando vi o resultado do meu exame de densidade óssea, percebi que meus ossos estavam frágeis como vidro. Ela me relatou preocupada. Marlene tinha medo de se mover. Evitava atividades físicas por receio de se machucar, e essa imobilidade estava piorando ainda mais sua condição óssea. Ela tomava suplementos de cálcio há anos, mas eles não estavam sendo eficazes, possivelmente porque seu corpo não conseguia absorver adequadamente esse mineral. A chia é extraordinariamente rica em cálcio biodisponível. Tem 5 vezes mais cálcio que o leite, mas em uma forma que nosso corpo absorve muito melhor. Além disso, contém magnésio e fósforo, minerais essenciais que trabalham em sinergia com o cálcio para fortalecer os ossos. O ômega 3 da chia também reduz a inflamação, que pode acelerar a perda óssea.
Marlene começou a consumir 3 colheres de sopa de chia por dia. Uma no café da manhã misturada ao iogurte, uma no almoço polvilhada na salada e uma no jantar em forma de pudim. Além disso, iniciamos exercícios de impacto leve e caminhadas regulares. Em 6 meses, o exame de controle mostrou que a perda de densidade óssea havia parado. Em 1 ano, havia uma discreta melhora na densidade, algo que seu médico disse ser raro em casos de osteoporose severa. Doutora, voltei a me sentir segura para caminhar, para viajar, para viver plenamente. Meus ossos estão mais fortes aos 73 do que estavam aos 70. Marlene me disse orgulhosa. Chegando ao final do nosso encontro de hoje, quero fazer uma reflexão final sobre tudo que compartilhamos. A chia não é apenas um superalimento da moda. É literalmente um remédio natural que a natureza nos ofereceu. Durante todos esses anos de prática clínica, raramente vi um único alimento capaz de impactar tantos aspectos diferentes da nossa saúde de forma tão eficaz e segura. O que me impressiona mais é que estamos falando de algo completamente natural, sem efeitos colaterais, acessível financeiramente, e que pode ser facilmente incorporado na rotina de qualquer pessoa. Não é uma promessa milagrosa. É ciência aplicada de forma prática. Para quem tem 60 anos ou mais, incluir chia na dieta diária pode ser a diferença entre envelhecer com saúde, energia e independência, ou enfrentar anos de limitações, medicações e dependência. É literalmente investir no seu futuro, nos seus próximos 20 ou 30 anos de vida. Minha recomendação é começar gradualmente. 1 colher de chá por dia na primeira semana, sempre acompanhada de bastante água. Na segunda semana, aumente para 1 colher de sopa. A partir da terceira semana, 2 colheres de sopa por dia, preferencialmente divididas entre manhã e tarde. Lembrem-se sempre, a chia precisa ser hidratada para fazer efeito. Deixem de molho por pelo menos 15 minutos antes de consumir, ou batam no liquidificador com líquidos. Isso ativa todas suas propriedades benéficas. E claro, como sempre digo, consultem seus médicos antes de fazer qualquer mudança significativa na dieta, especialmente se já fazem uso de medicações. A chia é segura para a maioria das pessoas, mas cada organismo é único e merece atenção individualizada. Se este vídeo foi útil para vocês, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com pessoas que vocês amam. Conhecimento de saúde é o melhor presente que podemos dar uns aos outros. Nos comentários, contem para mim. Vocês já consomem chia regularmente? Quais benefícios perceberam? Ou se ainda não experimentaram, qual dos casos que compartilhei mais chamou a atenção de vocês? Adoro ler suas experiências e dúvidas. Até nosso próximo encontro, cuidem-se com carinho, invistam na sua saúde todos os dias e lembrem-se, pequenas mudanças podem gerar transformações extraordinárias. Um forte abraço e até a próxima!